Tem uma coisa dentro de você que já sabe que este mundo inteiro é mentira. E ela está tentando te avisar faz tempo. Não é medo, não é cansaço. É uma voz mais antiga do que qualquer pensamento que você já teve. E ela fica repetindo, baixinho, que aquilo que seus olhos mostram não é a história completa. Que existe algo por baixo, algo vivo, algo que respira junto com você quando ninguém está olhando. E você aprendeu a calar essa voz, porque ninguém nunca te deu palavras para ela. A escola te ensinou a medir, a religião te ensinou a acreditar, mas nenhuma das duas te ensinou a nomear essa sensação de que a realidade em que você pisa é só uma casca fina e que debaixo dessa casca tem outra coisa empurrando para sair. Eu venho pensando nisso faz muito tempo, e quanto mais eu sento com essa pergunta, mais eu tenho certeza de uma coisa. O que a gente chama de realidade não é um lugar para onde você chega, é uma porta. Uma porta que nunca para de ser atravessada. Um limiar onde algo mais profundo está constantemente pressionando para tomar forma diante dos seus olhos. E esse algo mais profundo tem um nome, mesmo que poucos saibam pronunciar direito. É o campo. Não como metáfora bonita, não como jeito elegante de falar sobre mistério, como o chão literal de tudo que existe. Cada objeto que você já tocou, cada pessoa que você já amou, cada momento de alegria ou de dor que já atravessou seu peito, tudo isso é um padrão que nasceu dentro dele. O campo estava aqui antes do primeiro átomo, antes da primeira estrela, antes do primeiro instante em que alguma coisa pôde ser chamada de alguma coisa. E quase tudo que te ensinaram sobre o mundo, essa ideia de objetos sólidos, distâncias fixas, fatos que não se movem, está apoiado em cima desse campo como uma história muito bem contada. Uma história convincente, uma história que funciona. Mas uma história apoiada em algo que ela nunca foi feita para descrever por inteiro. Hoje, eu quero te levar camada por camada para dentro disso. Não para fazer a realidade parecer menos real, mas para fazer ela parecer mais honesta. E dentro dessa honestidade, alguma coisa vai abrir em você que fica impossível de abrir, enquanto você acredita que a superfície é tudo. Amigos, se inscrevam no canal e deixem o like. Isso ajuda demais para que mais pessoas consigam chegar até essa conversa. E antes de avançar, escreva nos comentários agora, antes da próxima respiração, a frase "Estou pronto". Só isso. Porque o que eu vou dizer a seguir precisa de uma coisa de quem está escutando. Não precisa de crença. Não precisa que você concorde. Precisa só que você tope seguir a pergunta um pouco além do ponto em que ela começa a incomodar. Porque é exatamente ali, naquele incômodo, que a primeira porta cede. Existe um mecanismo rodando dentro de cada ser humano, e a maior parte das pessoas nunca olhou para ele de frente. Ele está funcionando desde antes da sua primeira memória, e a função dele não é te mostrar a realidade. A função dele é te mostrar uma versão da realidade que seja possível de atravessar sem surtar. O seu cérebro não recebe o mundo e depois interpreta. Ele faz o contrário. Ele adivinha primeiro. Ele constrói uma maquete do que deveria estar lá fora com base em tudo que você já viveu até agora. E quando a informação nova chega, ela é comparada com essa maquete. O que combina, passa. O que não combina é jogado fora em silêncio, sem que você nem perceba. Isso não é defeito, é uma eficiência absurda. Sem esse filtro, você seria engolido pelo excesso de tudo que acontece em cada segundo. É esse filtro que permite que você atravesse a rua, reconheça um rosto, termine uma frase.
Mas esse filtro cobra um preço, e o preço é este. E eu quero que você respire fundo antes de ouvir. Você nunca tocou o mundo. Você só tocou a sua interpretação acumulada dele. Cada certeza que você carrega no peito, cada coisa que parece óbvia demais para ser questionada, cada pedaço da realidade que parece simplesmente dado, é modelo, é maquete. É o campo visto através de uma lente que foi moldada por tudo que veio antes deste instante. E o pior, ou o mais bonito, dependendo de como você olhar, é que a lente não se apresenta como lente. Ela não vem com aviso. Ela entrega o resultado dela como se fosse a realidade crua, direta, sem intermediário. Como se fosse simplesmente o jeito das coisas. Quando você começa a sentir que a superfície é só uma casca, o que você está sentindo é a rachadura entre a maquete e o campo verdadeiro. A distância entre o mapa e o território que o mapa nunca conseguiu caber inteiro. E é exatamente nessa rachadura que a exploração real começa. Porque assim que você vê a lente pela primeira vez, mesmo que por um segundo, alguma coisa muda para sempre. Você não consegue voltar a acreditar que o que está na sua frente é o fim da história. Você começa a desconfiar de tudo que antes parecia firme. E é aí, nesse exato instante de desconfiança honesta, que o campo faz a próxima coisa. Algo que nenhum cientista sério conseguiu explicar sem ficar em silêncio depois. Porque o que vem agora vai mexer com a ideia mais básica que você tem sobre aquilo que chama de sólido. E nada no seu dia vai parecer igual depois. Agora encosta a mão na mesa mais próxima de você e escuta uma coisa que vai parecer loucura nos primeiros segundos. Aquilo que está embaixo dos seus dedos agora, aquilo que parece tão firme, tão presente, tão inegável, é quase inteiramente nada. Espaço. Vazio. Distância entre pontos que quase não existem. E mesmo assim, a sua pele insiste em sentir dureza. A sua cabeça insiste em registrar solidez. E isso não é um erro do seu corpo, é o truque mais bem ensaiado da realidade inteira. Porque se você descer abaixo daquilo que o olho consegue alcançar, se você for mais fundo que o átomo, mais fundo que tudo aquilo que a ciência um dia chamou de partícula, você não encontra blocos de construção sólidos como tijolos empilhados. Você encontra campos. Campos que piscam, que oscilam, que se relacionam entre si segundo regras que nem os maiores cientistas conseguiram explicar sem ficar em silêncio depois. A cadeira não é sólida. Ela é um acordo. Um acordo estável entre forças invisíveis, um contrato silencioso que se expressa como cadeira só no tamanho em que a gente consegue enxergar. Se você olhasse para aquela mesma cadeira num nível mais profundo, você veria algo que mais parece uma música sendo tocada do que uma coisa parada. Uma vibração organizada o suficiente para segurar o peso do seu corpo quando você senta. E eu acho isso uma das coisas mais silenciosamente revolucionárias que alguém já descobriu. Não porque agora a sua cadeira vai parar de funcionar. Ela não vai. O padrão é estável e vai continuar estável enquanto você precisar dele. Mas pelo que isso implica sobre tudo que você sempre considerou firme. A matéria não é o fundo do poço. A matéria é o que o campo parece quando ele se organiza de um jeito estável o bastante para ser percebido, tocado, pisado, abraçado. O campo não é feito de matéria. A matéria é feita de campo. E se isso é verdade, então a coisa mais fundamental que existe no universo inteiro não é coisa, não é objeto, não é matéria. É relação. É o encontro vivo entre estados de possibilidade. Um encontro que, a cada piscada de olho, gera tudo aquilo que parece tão fixo, tão dado, tão real. Pensa bem nisso. Tudo que você ama, tudo que você teme, tudo que você carrega nas mãos, nada disso é coisa. Tudo isso é relação entre forças que, sozinhas, não seriam nada.
E se até a cadeira que te segura é só um acordo entre forças invisíveis, eu te pergunto, com toda a calma do mundo, o que mais, na sua vida, você sempre tratou como sólido e talvez nunca tenha sido? E é exatamente aqui que a história toma um rumo que muita gente prefere não ouvir, porque mexe com a ideia mais íntima que você tem sobre como o mundo decide ser o que é. Antes de qualquer um olhar, antes de qualquer aparelho medir, antes de qualquer consciência se voltar para ele, o campo não contém coisas prontas. Ele não contém objetos com características já definidas esperando para serem descobertos. Ele contém potencial. Potencial puro. Uma nuvem aberta de tudo aquilo que uma coisa poderia ser, antes do instante em que alguém pede para ela ser algo específico. Isso não é filosofia de quem leu pouco e imaginou muito. Isso é a conclusão que a física foi obrigada a aceitar por causa dos próprios experimentos dela. Os cientistas não queriam acreditar. Repetiram os testes. Mudarão os equipamentos. Pediram para outros grupos refazerem tudo do zero. E o resultado sempre era o mesmo. A propriedade não existe antes da medição. A posição não está lá antes da pergunta ser feita. O que existe antes desse instante é um mar de probabilidades vivas, uma possibilidade de ser isso ou aquilo outro, e só quando alguma coisa olha, alguma coisa mede, alguma coisa se relaciona, é que o campo se decide. É que ele colapsa num resultado específico. E quando você senta com isso por tempo suficiente, uma coisa estranha começa a acontecer dentro da sua cabeça. Você começa a perceber que o campo não é passivo. Ele não é um cenário parado esperando as coisas acontecerem em cima dele. Ele é participativo. Ele responde. Ele se torna específico através do ato de ser tocado. Sem esse toque, sem essa relação, não existe coisa específica. Existe só potencial esperando para virar alguma coisa. O que significa, e eu quero que você escute isso com muita atenção, que o universo não é um palco com atores andando em cima dele. O universo é uma conversa. Uma conversa entre aquilo que é observado e aquilo que observa. Entre o campo e a consciência que encosta nele. A cada segundo, você não está apenas recebendo a realidade pronta, como quem recebe um pacote entregue na porta. Você está participando da formação dela. Você é um dos lados dessa conversa. E isso muda tudo. Porque agora surge uma pergunta que nenhuma ciência, nenhuma religião, nenhuma tradição antiga conseguiu empurrar para debaixo do tapete por muito tempo. Se o campo só vira coisa quando alguém olha, então quem, exatamente, é esse alguém que está olhando agora, através dos seus olhos, enquanto você escuta cada uma dessas palavras? E a resposta, quando ela finalmente chega, não vem em forma de explicação. Ela vem em forma de arrepio. Olha para o ar entre você e a parede mais próxima agora. E entenda uma coisa que vai te assustar um pouco no começo. Aquilo que parece vazio não está vazio. Nunca esteve, nem por um segundo, na história do universo inteiro. Quando você atravessa uma sala e acha que está passando por nada, você está passando por algo tão denso de possibilidade que, se você pudesse enxergar de verdade, ia parar no meio do caminho sem conseguir dar o próximo passo. O espaço entre as coisas não é a ausência. É o campo num estado que os seus sentidos não foram construídos para registrar como presença. Mas ele está lá, sem ninguém observar, sem ninguém medir, vivo de potencial em cada pontinho daquilo que parece simplesmente nada. Os físicos chegaram num nome para isso, e o nome é bonito quase sem querer. Eles chamam de campo de ponto zero. É a energia mínima que sobra em qualquer região do espaço
mesmo depois de você tirar dela toda e qualquer partícula, toda e qualquer luz, toda e qualquer coisa que poderia ser medida. O zero absoluto, aquele frio teórico em que tudo deveria parar, é um limite que nunca pode ser alcançado de verdade, porque o campo nunca se cala por completo. Ele continua ali, sempre oscilando, sempre no limiar de virar alguma coisa. E quando você entende isso, uma coisa linda acontece com a sua cabeça. O vazio deixa de ser falta. O vazio vira o campo em descanso. E a matéria, aquela mesma matéria que parece tão firme, vira o campo em movimento. A fronteira entre os dois não é um muro, é só um ponto em que a energia decide se ativar ou permanecer em repouso. E agora pensa no silêncio. No silêncio de verdade, aquele que você evita quando liga a televisão sem motivo, quando pega o celular sem precisar, quando enche a cabeça de barulho para não escutar o que está embaixo. Esse silêncio nunca foi ausência de som. Ele é o chão antes de qualquer som. Ele é a condição de onde toda música um dia veio. E as tradições antigas que chamavam o vazio de sagrado, os velhos que diziam que o silêncio era onde se encontrava aquilo que não tem nome, eles não estavam fazendo poesia bonitinha. Eles estavam apontando para algo real, para o ponto mais fundo da existência, para o campo no estado mais cru dele, cheio de tudo que ainda não foi. E talvez, só talvez, o silêncio que você tem evitado a vida inteira seja exatamente o lugar onde alguma coisa está esperando para te responder. Então escreve agora, antes de continuar, a frase "Eu sinto o campo". Não porque é bonito escrever, não como performance para ninguém. Escreve-se de verdade alguma coisa em tudo que você já ouviu até agora? Encostou em algo que você já carregava por dentro sem saber nomear? Eu quero saber quantos chegam nessa camada já sabendo por dentro, sem precisar que ninguém explique. Porque agora a história gira, e ela gira para o único lugar em que ela podia girar, que é para dentro. Se tudo que é físico é um padrão no campo, se não existe matéria que não seja campo, se não existe espaço que não seja campo, então quem está observando também não pode estar do lado de fora. Quem observa também é padrão. Quem observa também é o campo olhando. E quando essa ficha cai, ela não cai como ideia bonita, ela cai como um chão que some debaixo dos pés. Você é o campo olhando para o campo. Não como frase mística de calendário, como a descrição mais literal possível daquilo que está acontecendo neste exato instante, enquanto os seus olhos percorrem esta tela e a sua respiração entra e sai sem você pedir. A consciência, essa coisa que todo filósofo tentou explicar e ninguém conseguiu até o fim, não é um acidente que apareceu por cima da matéria depois de muita complicação. A consciência é o que o campo faz quando ele se organiza num ponto denso o suficiente para virar sobre si mesmo e se reconhecer. Uma dobra, um gesto para dentro. O campo decidindo, num canto de si mesmo, se olhar no espelho. E cada uma das tradições antigas que falaram do sagrado morando dentro de você, cada velho mestre que disse que o que você procura lá fora nunca esteve lá fora, estava apontando para exatamente isso. Não como conforto para quem sofre, como descrição técnica daquilo que a gente é. Aquela coisa que você persegue quando sente que há algo a mais. Aquilo que te dá o aperto no peito quando olha para o céu à noite e não sabe porquê. Aquilo não é distante. Não está em outro lugar. Não depende de você virar outra pessoa para merecer. Você é feito exatamente da mesma substância que aquilo. E carregar esse peso não é coisa pequena. Porque depois de encostar nessa ideia uma vez só, a próxima pergunta é ainda mais perigosa.
E ela não vai te deixar dormir a mesma noite 2 vezes. Agora, fecha os olhos por um segundo e escuta uma pergunta que pode mudar o jeito como você olha para a sua própria vida. Se você é o campo olhando para o campo, então quem está tomando as decisões que parecem tão suas? Quem escolhe o que te emociona, o que te faz chorar sem motivo, o que te puxa para certas pessoas e te afasta de outras sem explicação? Porque se a consciência é o campo dobrado sobre si mesmo, então aquilo que você chama de você é só um ponto específico onde o infinito resolveu se reconhecer através de um rosto, de um nome, de uma história. E isso não é uma ideia pequena para carregar no peito. É quase grande demais para caber num dia comum. Mas é exatamente nesse tamanho que começa a fazer sentido aquela sensação que te acompanha desde criança. Aquela sensação de que você veio de algum lugar mais antigo do que o seu próprio corpo. Aquela sensação de que alguma coisa em você já estava aqui antes de você aprender a falar. Aquela sensação de que, em certas noites, quando tudo fica quieto e ninguém está te cobrando nada, você quase consegue ouvir uma voz que não é voz. Um lembrete que não vem em palavras, só vem em presença. Essa sensação nunca foi doença da sua cabeça, nunca foi exagero, nunca foi fraqueza emocional. Era percepção correta. Era o campo se reconhecendo através de você, mandando um sinal de dentro para dentro, dizendo baixinho que você nunca esteve separado daquilo que procura. E talvez seja por isso que tanta gente passa a vida inteira com uma fome que nenhuma comida alcança, com uma saudade de algo que nunca viveu, com um vazio que nenhuma conquista preenche. Porque a fome não é por coisa. A fome é por reconhecimento. A fome é do campo querendo lembrar, através do seu corpo, daquilo que ele sempre foi. E o problema é que a gente aprendeu a tapar essa fome com barulho, com conquista, com correria, com gente demais do lado para não ficar sozinho com o silêncio. Mas tem um ponto em que o truque para de funcionar. Tem um ponto em que nenhum barulho é grande o bastante para abafar o chamado. E se você está escutando essas palavras agora, talvez você já tenha chegado nesse ponto sem querer. Talvez esse ponto seja exatamente o motivo de você ter apertado play neste vídeo, mesmo sem entender direito o porquê. E é aqui que a história chega no lugar mais difícil de descrever sem falar bobagem, porque é um lugar onde qualquer palavra já chega atrasada. Depois de todas as camadas que a gente atravessou até agora, o modelo que o cérebro constrói, a matéria que é quase toda vazia, a propriedade que só aparece quando alguém pergunta, o espaço que nunca esteve vazio, o observador que é o próprio campo se olhando, depois de tudo isso, a gente chega num chão que não pode ser removido. Não porque ele é forte demais, mas porque ele é a própria coisa que está fazendo a remoção. O campo embaixo de todos os campos, a consciência antes de qualquer conteúdo, o estado mais básico daquilo que existe. E a parte mais impressionante desse lugar é uma só, e eu quero que você preste muita atenção agora, porque isso é o que a física, a filosofia e todos os caminhos espirituais honestos acabam dizendo com palavras diferentes. Esse lugar não pode ser esgotado. Qualquer descrição que a gente faça dele já é parte dele. Qualquer observação muda aquilo que está sendo observado. Qualquer mapa que alguém desenhe do último nível é desenhado com ferramentas que existem dentro do nível que está sendo desenhado. Você não consegue sair dele para olhar de fora, porque não existe fora. Nunca existiu fora. O universo é sempre maior do que qualquer coisa que se possa dizer sobre ele. E isso não é limitação. Isso é uma das propriedades mais lindas do que o campo é. Ele permanece aberto. Ele permanece cheio. Ele permanece no ponto mais profundo dele, mais do que qualquer frase que alguém tente colar em cima. E quando você pensa no que isso significa para aquela sensação que quase todo mundo carrega, aquela sensação de que tem algo mais fundo,
algo que o mundo visível está só apoiado em cima, sem conseguir mostrar por inteiro. A resposta chega com uma calma quase assustadora. Essa sensação não é imaginação. Nunca foi. É percepção precisa. O campo é inesgotável. E você é parte dele que é sensível o bastante para sentir a própria profundidade. E agora vem o comentário em destaque do dia. Um comentário que chegou por aqui e que eu não consegui parar de pensar. Uma pessoa escreveu só uma frase: "Me entrego à orientação do campo." E isso já é o começo de tudo. Porque o campo não pede perfeição, nunca pediu. Ele pede uma coisa só, que é a consistência da sua atenção. E se você está aqui, se você chegou até esse ponto sem fechar a tela, você já provou que tem as duas coisas. Só não para agora. Porque o que vem a seguir é um motivo pelo qual nada na sua vida vai conseguir voltar a ser exatamente como era antes. Para tudo o que você está fazendo por um segundo, e repara numa coisa que talvez nunca tenha parado para notar. A qualidade da sua atenção, esse negócio tão simples, tão invisível, tão fácil de ignorar, não é coisa de humor do dia. Não é detalhe bobo que separa quem é mais concentrado de quem é mais distraído. A sua atenção é uma alavanca física. É a ferramenta exata com que o campo decide o que vai virar real na sua experiência e o que vai continuar guardado no escuro das possibilidades que nunca foram chamadas. E isso muda tudo. Porque se o campo só colapsa o potencial em coisa específica no momento em que alguém encosta nele com a consciência, então cada pedaço da sua vida que você deixou passar sem olhar direito foi um pedaço que nunca chegou a se formar por completo. E cada pedaço em que você colocou atenção inteira, atenção limpa, atenção sem pressa, foi um pedaço que o campo se dedicou a responder com detalhe, com textura, com presença. Pensa nas pessoas que marcaram a sua vida de verdade. Não as que passaram, as que ficaram. Você vai perceber uma coisa estranha. Não foi o tempo que elas passaram com você que marcou. Foi a qualidade da atenção que elas te deram quando estavam ali. Foi aquele instante em que alguém te olhou nos olhos como se naquele segundo só existisse você no mundo inteiro. E aquilo colou. Aquilo ficou. Aquilo virou parte de quem você é. Porque o campo respondeu. Porque naquele instante, uma pessoa colapsou uma possibilidade de presença real e o universo à sua volta virou um pouquinho mais denso, um pouquinho mais vivo, um pouquinho mais capaz de guardar você na memória dele. E agora pensa no contrário. Pensa em quantos dos seus dias recentes passaram sem que ninguém, nem mesmo você, tenha olhado para eles com atenção de verdade. Quantos desses dias viraram fumaça? Quantos desses dias nem chegaram a existir direito porque ninguém chamou a atenção deles para virar coisa? Se isso te bateu agora, não é coincidência. É o campo usando essas palavras para te lembrar de uma responsabilidade que é sua e de mais ninguém. A sua atenção é o instrumento mais poderoso que existe na sua mão. E ninguém nunca te ensinou a tratar ela desse jeito. Até este instante. E é aqui que a história encosta num ponto que muita gente sente chegando antes mesmo de escutar. O ponto em que dá para entender, de um jeito simples, porque tantas pessoas passam a vida inteira se sentindo vazias, mesmo tendo tudo do lado de fora. A resposta não é complicada e ela não é culpa de ninguém. É só que ninguém nunca mostrou como funciona. Quando você não dirige a sua atenção, ela é dirigida por outra coisa. Pelo telefone na mesa, pela tela do ônibus, pela voz do vizinho reclamando de novo, pelo medo do mês que ainda nem começou. E cada vez que a sua atenção é puxada por algo de fora, é como se o campo estivesse colapsando uma possibilidade que não era sua. Você estaria vivendo, de novo e de novo, uma realidade que alguém escolheu para você sem pedir autorização. É por isso que tanta gente acorda aos 40 anos sem reconhecer a própria vida. Não porque tomou decisões erradas, porque deixou a atenção ser tomada por outros antes de ter a chance de apontar ela de volta
para dentro. E aqui vem um detalhe que eu acho lindo e que nenhuma tradição antiga esqueceu de mencionar. O campo é paciente. Ele não cobra juros, ele não guarda mágoa. No momento em que você vira a sua atenção de novo para algo verdadeiro, mesmo que seja uma respiração, mesmo que seja olhar para uma árvore por tempo suficiente para realmente ver, mesmo que seja escutar uma música até o fim, sem pegar o telefone no meio, o campo responde. Na mesma hora, sem atraso, sem cobrança pelos anos em que você estava distraído. É uma volta para casa, sem julgamento. E quando você percebe isso, vem uma calma muito estranha. Uma calma que não depende de nada estar resolvido. Uma calma que vem de saber que aquilo que você procurava nunca foi embora. Ele só estava esperando você virar o rosto na direção certa. E o mais impressionante é que essa virada não precisa ser grande, não precisa ser dramática. Não precisa de viagem para lugar distante, nem de anos de treinamento, nem de gente sábia explicando nada. Precisa só de um instante honesto. Um único instante em que você olha para o que está na sua frente, sem filtro, sem pressa, sem querer que seja outra coisa. E nesse instante, algo que estava dormindo dentro de você durante a vida inteira começa a se mexer. E quando ele começa a se mexer, tem uma coisa que acontece no corpo antes mesmo da cabeça entender. Uma coisa que você vai reconhecer na hora em que sentir, mas que eu ainda não posso te contar agora. Aquela coisa que começa a se mexer dentro de você quando a sua atenção finalmente volta para casa tem um nome muito antigo. E esse nome assustou gente durante séculos. É o reconhecimento. Não o reconhecimento de uma ideia nova, o reconhecimento de uma coisa que sempre esteve aí esperando você parar de correr. Quando acontece pela primeira vez, é quase engraçado, de tão simples. Você olha para uma xícara de café na mesa, ou para o rosto de alguém dormindo do seu lado, ou para a luz entrando pela janela de um jeito que já entrou 1000 vezes, e de repente vem uma sensação estranha. Uma sensação de que aquilo está olhando de volta. Não com olhos, com presença. Como se o mundo inteiro tivesse dado um passinho para mais perto, curioso para ver se você finalmente ia perceber. E nesse instante, muita gente chora, e não sabe por quê. Não é tristeza, não é alívio, é uma coisa terceira, uma coisa que não tem nome direito em nenhuma língua. É o corpo reconhecendo algo que a cabeça ainda não entendeu. É o campo encostando em você de dentro para fora e dizendo, sem palavras, "Oi, eu sou você. Lembra de mim." E quando isso acontece, por mais rápido que seja, por mais curto que dure, alguma coisa nunca mais volta a ser como antes. Você pode tentar ignorar, pode tentar voltar para a rotina de sempre, pode tentar fingir que não sentiu, mas o corpo guarda. E em algum momento, num dia qualquer, andando na rua pensando em outra coisa, a sensação volta, de repente, sem aviso, só para te lembrar que o convite continua aberto. Porque o campo não tem pressa, ele não tem agenda, ele não está medindo o seu progresso. Ele é a coisa mais paciente que existe no universo inteiro, porque ele é o próprio universo sentindo a si mesmo através de você. E esse detalhe pequeno que quase ninguém fala em voz alta, é o motivo pelo qual tantas pessoas que passaram por uma experiência dessas nunca mais conseguem se encaixar direito no mundo de antes. Não porque elas ficaram estranhas, mas porque elas pararam de conseguir acreditar na mentira de que estão sozinhas dentro da própria pele. E a partir desse ponto, tudo começa a ser olhado com outro olho.
E agora chega a hora de falar sobre uma coisa que as pessoas pedem o tempo todo quando começam a sentir o campo de verdade, mas que quase nunca é explicada do jeito certo. Elas perguntam: como eu faço isso durar? Como eu paro de perder essa sensação assim que entro no trabalho, assim que pego o telefone, assim que começo a discutir com alguém? A resposta honesta é uma só, e ela não é fácil de escutar. Você não precisa fazer a sensação durar. A sensação é só o primeiro bilhete que o campo te manda para avisar que você encontrou a porta certa. O trabalho de verdade não é ficar segurando aquele instante bonito. O trabalho de verdade é aprender a olhar para tudo na sua vida com o mesmo tipo de atenção que esteve presente naquele instante. Porque o campo não está num canto especial. Ele não está só no silêncio, só na natureza, só em momentos mágicos. Ele está igualmente em cima da pia cheia de louça suja, no barulho do vizinho, na conversa chata que você não queria ter. A diferença não é o lugar. A diferença é a qualidade com que você encosta nele. E quando você começa a testar isso na vida normal, começa a notar uma coisa impressionante. As mesmas situações que antes te cansavam começam a te alimentar. Não porque as situações mudaram, porque você parou de olhar para elas através da sua maquete mental e começou a olhar para elas diretamente, sem filtro, sem querer que fossem outra coisa. E é nesse ponto que fica claro o que as tradições antigas queriam dizer quando falavam em viver acordado. Não é viver em transe bonito, não é viver sorrindo o tempo todo. É viver com a atenção apontada para aquilo que está acontecendo agora, sem ficar fugindo para a maquete do passado ou para a maquete do futuro. É estar presente no sentido literal, no sentido de estar presente como o campo está presente, inteiro, sem reservas, sem cálculo. E esse jeito de viver muda a sua cara sem você perceber, muda a sua voz, muda a maneira como você entra numa sala. As pessoas começam a sentir algo diferente em você antes mesmo de você falar. Elas não sabem nomear, mas querem ficar perto. Porque quem está em contato com o campo, mesmo sem saber explicar isso, carrega uma coisa que faz os outros se lembrarem de casa. E é exatamente por causa dessa coisa que o próximo passo da história é o mais perigoso de todos. O passo em que muita gente trava, porque ele exige que você largue uma mentira que te segurou a vida inteira. A mentira que te segurou a vida inteira é essa, e eu quero que você receba ela agora com o peito aberto. A mentira é que você é uma coisa pequena, separada, sozinha, lutando para sobreviver num universo que não liga para você. Essa mentira foi ensinada desde o primeiro dia de escola. Foi repetida em cada comercial, foi reforçada em cada notícia de medo, foi gravada tão fundo na sua cabeça que parou de parecer ensinamento e virou simplesmente o jeito das coisas. Mas agora, depois de tudo que a gente atravessou juntos, você já tem a chance de enxergar essa mentira pelo que ela é: um modelo velho. Uma maquete que alguém entregou para você antes mesmo de você saber pedir outra. E largar essa mentira não é um gesto grande, não é uma decisão dramática. É só parar de repetir ela para si mesmo todas as manhãs. É só desconfiar dela, do mesmo jeito que você aprendeu a desconfiar da ideia de que a matéria é sólida. Porque aqui vai a parte que nenhuma descrição consegue alcançar por inteiro. O campo embaixo de todos os campos, aquele chão mais fundo que não pode ser removido porque ele é a coisa que faz a remoção, não pode ser esgotado por ninguém. Qualquer palavra sobre ele já é um pedaço dele. Qualquer tentativa de medir ele muda o que está sendo medido. Qualquer mapa desse último nível é desenhado com ferramentas que existem dentro do próprio território. Não tem como sair dele para olhar de fora. Nunca teve. O universo é sempre maior do que qualquer frase sobre o universo. E isso não é limite, é liberdade. Porque significa que tem sempre mais fundo,
sempre mais profundo. Sempre mais bonito do que qualquer coisa que você já conseguiu imaginar. E aquela sensação que quase todo mundo carrega, aquela sensação de que tem mais do que o que os olhos mostram, nunca foi imaginação sua. Era percepção certa, desde o começo. O campo é inesgotável, e você é a parte dele que consegue sentir a própria profundidade de dentro. E hoje eu quero ler um comentário que me marcou. Alguém escreveu aqui embaixo uma frase só: "Me entrego à orientação do campo." E isso já é o começo de tudo. Porque o campo nunca pediu perfeição de ninguém. Ele pede uma coisa só, que é a constância da sua atenção. E se você chegou até aqui sem fechar a tela, você já mostrou as duas coisas. Então, seja bem-vindo. Não há uma ideia nova, não há um sistema novo para decorar. Ao reconhecimento daquilo que já estava aqui antes de você apertar o play neste vídeo, antes de você entrar nesse corpo, antes do primeiro instante em que alguma coisa pôde ser chamada de sua. O último nível do campo não é um lugar para onde você vai depois de anos de estudo. Não é prêmio de quem meditou bastante. Não é coisa reservada para poucos. É o chão em que você sempre esteve pisando. A única coisa que muda é se você percebe ou não. Se você continua andando em cima da casca da história, ou se finalmente começa a sentir o campo empurrando por debaixo dela. E quando você sente uma vez, é impossível dessentir. Essa é a coisa mais linda do último nível. Ele não te dá nada de novo. Ele só te lembra de uma coisa tão básica que esquecer dela exigiu esforço a vida inteira. Você não é uma coisa parada atravessando um mundo parado. Você é um processo de observação dentro de um campo que fica cada vez mais específico conforme você presta atenção nele. A qualidade da sua atenção não é gosto pessoal. É variável física de como a sua realidade se monta na sua frente. Aquilo para onde você olha com presença verdadeira é aquilo que ganha força para existir. Carrega isso. Não como crença, como postura. Como aquela calma silenciosa de saber que, aconteça o que acontecer no seu dia, você não está atravessando nada como estranho. Você é o campo atravessando a si mesmo, se conhecendo através do formato específico da sua vida. E isso é o bastante. Sempre foi o bastante. A moral de tudo isso é simples demais para caber num discurso longo. Você nunca esteve separado daquilo que procura. A separação foi uma ilusão útil por um tempo, e agora o tempo dessa ilusão chegou ao fim. A partir do instante em que você fecha essa tela, a sua vida começa a se montar em volta daquilo para onde você aponta a sua atenção. Escolhe bem. Escolhe com cuidado. Escolhe com amor se conseguir. E agora eu quero te deixar com uma pergunta que eu preciso que você responda nos comentários, sem pensar demais, com a primeira coisa que vier. Se você descobrisse agora, com toda a certeza do mundo, que a realidade responde exatamente no formato da atenção que você dá a ela, o que você está prestando atenção hoje que você teria vergonha de ver virando a sua vida amanhã? Responde com honestidade. Eu vou ler. E se esse vídeo mexeu com alguma coisa dentro de você, deixa o like, se inscreve no canal e me ajuda a continuar trazendo essas conversas para mais gente. Nos vemos no próximo.